Então esse é o livro Libertação. E nós já chegamos no 10º capítulo. Você está conseguindo acompanhar a leitura, acompanhar os vídeos? Continue na leitura. Se você ainda não leu, leia, que esse livro é fantástico. Esse livro tem nas livrarias espíritas, na livraria aqui em Londrina, no nosso lar. Nós temos esse livro na internet, caso queiram baixar, mas não deixem de ler. E nós vamos fazendo um pequeno resumo para que você possa acompanhar. Se você leu, se você está conseguindo acompanhar, faça a leitura, coloque os seus comentários. Hoje nós estamos no 10º capítulo, que se chama Em Aprendizado. Então, dando continuidade naquele momento do livro, onde a Margarida e o seu esposo Gabriel haviam ido à igreja, como no capítulo anterior, e vocês perceberam como o culto da igreja, como as pessoas, não adianta apenas ir para um ambiente, para uma igreja, para um templo religioso, é necessário que a pessoa tenha condição do coração amoroso, das atitudes. É isso que vai fazer toda a diferença para receber todas as bênçãos da espiritualidade amiga. Então nós vamos encontrar a Margarida na sua casa, uma casa muito grande, florida, muito linda, mas toda envolvida de vibrações negativas, pesadas. Por quê? Porque a Margarida estava com muitos obsessores, amando de Gregório. Então Gregório contratou um guardião, um guarda, para cuidar de todos aqueles 60 espíritos que a estavam obsediando. Alguns em forma ovoide, envolvendo o seu cérebro, a sua mente, deixavam-a insana, praticamente sem muita vontade própria, estava totalmente em transe, dominada por esses espíritos. E o seu esposo desesperado para tentar resolver aquela situação. Então eles vão e encontram-se lá naquela casa. Está então o Gúbio, o André, e eles então chegam perto da Margarida. E eles então conhecem Saldanha, né, que já haviam conversado com Saldanha, e o Saldanha então fica ali cuidando, e ele fala para os outros espíritos que ele tinha feito um procedimento que ela ficaria por 30 horas totalmente entorpecida, insana. E aí eles poderiam ir para atender outros pacientes, outros pedidos que o Gregório havia feito, outros processos obsessivos, é claro. Então, é interessante porque o Gúbio chega perto de Saldanha para saber o que teria acontecido para que ele, se ele tinha alguma raiva, ou o que ele tinha contra a Margarida. Então, o Saldanha lhe diz que não teria nada contra a Margarida, mas o seu desejo de vingança era contra o seu esposo, o Gabriel, que era juiz, e ele havia dado uma sentença condenatória para o seu filho encarnado, o Jorge, mas de forma injusta, porque o seu filho era inocente, e ele o condenou por questões políticas, por questões aí que ele acabou inocentando uma pessoa da alta sociedade para condenar o filho do Saldanha. Então o Saldanha conta para o Gúbio que o seu filho ficou sozinho com a sua esposa quando ele desencarnou, numa situação muito terrível, muito triste. Mal conseguiam sobreviver dignamente, porque o dinheiro era muito pequeno, muito parco. E então a mãe e o filho naquela dificuldade, mas mesmo assim o seu filho resolveu se casar muito cedo com uma moça. E ele teve uma filhinha. E ele, meio que inconformado com essa dificuldade, ele tinha algumas amizades, mas ele não praticou o crime. E aí ele foi preso. A sua esposa ficou em total desespero, porque a sua condenação foi de 11 anos.
ela se suicidou. E no momento em que ela se suicidou de tamanho desespero, ela ficou unida com ele, por conta da ligação que eles tinham fluídicas. E ele então estava preso e a sua esposa ali se enlaçou junto a Jorge. E a mãe do Jorge, esposa do Saldanha, tinha ficado sozinha, acabou morrendo como indigente nas ruas, em condições muito precárias. Também, ao desencarnar, ficou acoplada ao corpo do seu filho, encarnado, preso. E essa situação também estava causando uma situação muito difícil para Jorge na prisão. E aí ficou uma filhinha. E a filha do Jorge trabalhava, então, na casa de Margarida e do seu marido Gabriel. E essa menina estava sendo assediada pelo filho de Margarida. E como o Saldanha se encontrava com o juiz em sonho, ele protegia essa menina, como se tivesse com a consciência culpada. Então o Saldanha explicou para o Gúbio que ele era a pessoa certa para o trabalho e ele foi escolhido por Gregório porque o Gregório percebeu nele aquele desejo de vingança muito forte, que ele não iria modificar com o tempo, porque muitos deles que aceitavam esse tipo de serviço, com o tempo, acabavam deixando de lado aquele desejo de vingança, a mágoa ia diminuindo, mas ele não, ele continuava firme no propósito da sua vingança, ele queria acabar com todos eles. Então estava lá, de prontidão, em verdadeiro processo obsessivo para Margarida. E ele então, e o Gúbio ouviu toda a história do Saldanha sem dizer nada. A espanto de André, que achou, nossa, se fosse eu já iria falar alguma coisa, tentar doutriná-lo, não. O Gúbio apenas ouviu o que o Saldanha lhe disse e ficou muito triste com a sua dor. E então, nesse momento, entra na casa um médico que vinha tratar. E aí então Saldanha fala, o médico chegou, sempre em situação de zombaria, zombeteiro, rindo. E quando o médico chega, o André percebe que ele vem acompanhado de um espírito, um benfeitor, um farmacêutico, o seu protetor. E então eles fazem o atendimento e o médico diz que talvez ela estivesse era um caso de esquizofrenia meningítica e eles precisariam fazer mais outros exames, mas ele fez ali olhou a Margarida e ele chamou então o seu esposo num canto e lhe disse, você já procurou o espiritismo? Aí ele, naquela situação, ele falou, poderia tentar buscar o espiritismo, porque essa situação é uma situação que talvez possa ser resolvida pelo espiritismo. Então, o esposo da Margarida, falou que então me passe os endereços, ele passou, anotou algumas informações e foi embora. O Gúbio pediu para o André acompanhar o médico, porque o André também era médico e ele iria entender a situação. Então, o André fez amizade com o Maurício, que era o protetor espiritual do médico, e eles foram então na residência do médico. É interessante que aí o protetor do médico lhe conta que esse médico, é uma pena que ele não orava mais, não era mais dedicado, porque nesse segundo casamento dele, ele absorvia muito as energias, mas ele às vezes tentava envolvê-lo com ideias, ele tinha uma inteligência acadêmica muito, muito importante. E aí, então, ele faz esse comentário. Quando eles chegam na residência do médico, o André, então, percebe o ambiente
ainda pesado, um ambiente envolvido por vibrações negativas, e então ele vê que a primeira esposa falecida do médico estava lá, de plantão, agarrada aos seus filhos. Ela tinha 2 filhos com o médico encarnados, jovens, adolescentes, e ela estava grudada com um deles, de mais ou menos uns 18 anos. E ela vai, ela briga com ele, né? E ele não percebe muito, mas ele fica irritado. E então o Maurício diz para o André da dificuldade. Então, quando o Maurício vem com algumas ideias envolvendo a mente do médico, para que ele busque, tente achar, encontrar aqueles artigos onde falam, onde é mencionado o espiritismo na sua acepção curativa, mas aí logo ele já se deixa levar pelas vibrações dos espíritos que lá estavam, encarnados e desencarnados, e eis que, então, no momento do almoço, chega a sua segunda esposa. Então, o André nota que ela estava muito bem arrumada, maquiada, elegantemente vestida, mas ela tinha algo assim, meio negativo em volta, uma cor meio plúmbia, ele coloca no livro. Então, eles se sentam, né, e na refeição, discutem um pouco, e ele fica nervoso, o médico, e aí ele não consegue mais dar vazão àquela sintonia, aquele envolvimento, aquela conexão que o seu espírito protetor estava do seu lado. E ele, então, não consegue para dar continuidade ao tratamento de Margarida, que era a pretensão, tanto do André quanto do Maurício. E então, coisa mais interessante acontece. Nessa discussão, a sua segunda esposa do médico, ela deita e adormece no sofá. E eis que o Maurício fala para o André observar. Quando ele observa, então ele vê, né, quando ela adormece, ele vê o seu perispírito. Ele vê a sua verdadeira imagem. E qual não é o espanto de André, que percebe que aquela mulher muito bonita, arrumada, quando se desprende do corpo, ela adquire uma aparência de uma bruxa, como aquelas bruxas dos contos de fadas. Ele diz, ele comenta no livro, então o nariz cresce, aquela feição feia, ela lembra aquela moça bonita, mas ela parece mais uma bruxa. Nem a primeira esposa do médico se encoraja a chegar perto daquela mulher, tal a sua aparência. E essa aparência ela tinha por conta dos seus desejos, por conta da sua sintonia, por conta das suas conexões mentais com outros espíritos das trevas, negativos, envolvidos com a materialidade. E então o André fica espantado com essa situação e Maurício então conta para ele que, infelizmente, ela ainda estava numa condição que demoraria muitos anos, muito tempo, talvez quando ela deixasse o veículo carnal, realmente ela despertaria e ela modificaria aquela psicosfera e as ligações mentais que ela ainda possuía. Então, nós paramos por aqui. Continue que essa história tem lições belíssimas.